Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais uma porção da Palavra do Senhor. E o título do nosso estudo hoje é O Pobre Jovem Rico. Meus irmãos, nós perceberemos que esse jovem, apesar de ter riquezas terrenas, ele era pobre de espírito. Ele era pobre no sentido espiritual e das bênçãos espirituais. Por isso que o título é O Pobre Jovem Rico. Para isso nós vamos então aqui ler onde a sua história aparece no livro de Marcos, capítulo 10, dos versículos 17 ao versículo 22, e aqui faremos algumas observações para que esse texto fique claro para nós. Olha só então o que diz a palavra de Deus. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, aqui está diante de nós a história desse jovem pobre, mas que era rico. Esse jovem pobre de espírito, pobre de Jesus Cristo, ele não tinha Jesus na sua vida, mas apesar disso ele tinha as suas riquezas terrenas. Nós podemos considerar esse jovem como um magnata da sua época, como um latifundiário, dono de muitas terras, propriedades. Ele era um homem muito rico. Talvez a gente poderia considerar ele como se fosse o Elon Musk daquele tempo, daquela atualidade ali, daquele contexto onde ele estava com Jesus Cristo. Era um homem muito rico, evidentemente, e ele tinha um dinheiro no seu coração. Aqui dentro desse texto nós podemos fazer algumas observações. Nós notamos que esse jovem procurou a Jesus Cristo para saber mais Jesus sobre a vida eterna. Por quê? Evidentemente, ele percebeu que Jesus estava pregando sobre isso. Então, no período de Jesus aqui na terra, ele deixou claro que a vida eterna somente poderia ser ganha através de Jesus. Era um presente que Jesus Cristo dava. Ele não vendia esse presente, mas ele dava para todo aquele que depositasse em arrependimento a sua fé em Jesus Cristo. Essa pessoa, ela ganhava, então, assim, a vida eterna. Esse jovem se aproxima de Jesus Cristo. Ele, então, chama Jesus de bom. Daí Jesus, ele faz uma indagação aqui curiosa. Ele diz o seguinte: por que você me chama bom? Só existe um bom, que é Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Será que Jesus estava querendo dizer que ele não era Deus? Que existia um Deus no céu, mas ele estava numa posição inferior e que ele não era Deus, ele não era um ser divino? Evidentemente que não. Evidentemente a Bíblia declara claramente que Jesus Cristo é Deus. Um Deus em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por que Jesus Cristo ele faz essa pergunta, faz essa indagação? É para que o jovem pudesse perceber: olha, se você está me enxergando como bom, se você está me chamando de bom, entenda que eu então sou Deus. Só existe um bom e esse bom é Deus. Então entenda que eu também sou Deus. Eu sou Deus. Então ele estava querendo deixar isso claro para aquele jovem. Daí Jesus Cristo então fala para ele: olha, cumpra os mandamentos, né? Você sabe dos mandamentos, sabe o que você tem que fazer? Daí, então, o jovem ele achou que ele já tinha cumprido tudo. Então, a primeira observação que nós podemos fazer aqui é que o jovem ele não percebia que ele era pecador. O jovem não percebia o pecado em si. Por isso, Jesus Cristo revelou para ele os mandamentos. O jovem achava: não, eu tenho cumprido tudo, eu sou perfeito. Ah, Senhor, tudo isso que o Senhor relatou,
olha, tenha certeza que eu cumpri a risca, eu não tenho pecado, eu sou bom. Era isso que o jovem estava pensando. Eu sou bom, eu não tenho erros em minha vida, eu não tenho pecado em minha vida. Só que daí o que Jesus Cristo faz? Uma outra observação que nós podemos fazer. Jesus Cristo dá mais um mandamento para esse jovem. Note que Jesus ele apresentou alguns mandamentos e o jovem achou que tinha cumprido todos esses mandamentos. Mas Jesus Cristo, ele conhecia aquele jovem, conhecia a história daquele jovem, conhecia o coração daquele jovem, conhecia os pecados daquele jovem. Então Jesus Cristo declara mais um mandamento. Olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Jesus Cristo não estava ensinando a salvação através das obras, de boas obras, de vender os seus bens e dar aos pobres e viver uma vida de pobreza atrás de Jesus Cristo. Não é assim que nós temos a salvação. Mas por que então Jesus Cristo ele dá esse mandamento para esse jovem rico? É para revelar que o jovem tinha um pecado que ele não estava identificando. O jovem aqui ele estava descumprindo o primeiro mandamento do decálogo, dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Por isso que Jesus Cristo falou isso para o jovem, vende tudo que você tem. E aí foi revelado no coração do jovem, eu tenho um outro Deus na minha vida, eu tenho um outro Deus no meu coração. E esse Deus não é o Deus dos céus, criador de todas as coisas, mas é o dinheiro, é o mestre que eu tenho é mamon, é o dinheiro que está no meu coração. Jesus Cristo ele deu e apresentou os mandamentos para aquele jovem, para que o jovem pudesse enxergar a sua pecaminosidade. Jesus Cristo apresentou os mandamentos para aquele jovem, para que o jovem pudesse perceber sua depravação total. Jesus Cristo apresentou os mandamentos para aquele jovem, para que ele pudesse perceber que ele é incapaz de conseguir a sua salvação. Meus irmãos, 10 mandamentos e a lei que nós temos na palavra de Deus, elas servem para isso. Lembra que Gálatas ele diz isso daí, especificamente isso, que a lei nos serviu de aio, de guia para levar a Jesus Cristo. A lei, os 10 mandamentos, não podem salvar, é incapaz de salvar, até por causa que o pecador não consegue cumprir os 10 mandamentos. Então perceba que a lei, os 10 mandamentos, não nos oferta nenhuma salvação, não nos dá uma mensagem de graça. A lei só transporta para nós uma mensagem de condenação. Olha, eu estou apresentando esse mandamento, você não cumpriu, será condenado. Estou apresentando esse outro mandamento, você não cumpriu, será condenado. A mensagem da lei é uma mensagem de condenação. Ela mostra para nós, evidencia para nós o nosso pecado. Só que nisso ela já não serve de aio. Por quê? O que a lei diz? Olha, eu não posso te salvar. Eu estou aqui com uma lanterna mostrando a sua sujeira, mostrando o seu pecado, mostrando o seu estado caído de morto espiritualmente. Mas eu não posso te salvar. Mas eu posso te levar àquele que pode salvar, Jesus Cristo. Ele é o único que pode limpar o seu pecado. Eu, a lei, não tenho a capacidade de remover o seu pecado, mas Jesus Cristo tem. A minha capacidade é apenas de mostrar o seu estado caído, o seu estado de pecaminosidade. É por isso, meus irmãos, que Jesus Cristo apresentou para esse jovem a lei, não no intuito daquele jovem cumprir os 10 mandamentos e ser salvo, mas no intuito de, através da lei, o jovem perceber a sua sujeira e o seu pecado, porque é somente em arrependimento que a pessoa pode se voltar a Jesus Cristo. Então perceba, meus irmãos, o porquê Jesus Cristo apresentou e ofereceu a lei para aquele jovem, para que ele pudesse enxergar o seu pecado. Mas quando ele enxergou o seu pecado, nós percebemos que ele virou as costas para Jesus Cristo. Uma outra coisa que nós observamos no texto é que o texto diz que Jesus, fitando o olhar naquele jovem, Jesus o amou. Meus irmãos, aqui nós temos uma evidência clara e uma prova cabal que Jesus Cristo ama todas as pessoas. Existe um certo grupo de uma tendência soteriológica que diz que Deus só ama sacrificialmente, só ama um grupo eleito a qual ele elegeu para o céu.
Mas perceba que esse jovem rico, ele desprezou a salvação. Esse jovem rico, ele deu as costas para Jesus Cristo. Esse jovem rico escolheu as riquezas no lugar de Jesus Cristo. Ele não quis Jesus e deixou Jesus de lado e ficou com suas propriedades. Mas mesmo assim, Jesus o amou. Nisso faz-se verdadeiro aquele versículo tão conhecido da Bíblia, que Deus amou ao mundo de tal maneira, ou seja, amou todas as pessoas. Então ele não separou um grupo específico e eleito para amar somente esses, mas esses outros não amou. Nós percebemos o amor de Jesus Cristo, mas o jovem, ele desprezou o amor de Jesus Cristo. O jovem não quis esse melhor presente que poderia fazer esse jovem o mais rico de todos, que é o amor de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Foi, infelizmente, esta a situação do jovem rico. Ele tinha ganhado o mundo inteiro, ele era um magnata, ele era um homem influenciador, era um jovem rico, apesar da sua juventude, nós percebemos a sua riqueza. O texto nem fala que ele tinha família, o texto não fala que ele era casado ou que tinha filhos, o que nós percebemos é que ele parece que era solteiro, e apesar de ser solteiro, ele tinha muitas riquezas. Olha, ele tinha tudo o que a vida oferece. Mas ele não tinha salvação, mas ele desprezou o amor de Cristo. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso nós podemos observar na vida do jovem rico, e esse texto está mostrando para nós que era um pobre jovem rico. Ele, apesar das suas riquezas terrenas, ele desprezou a riqueza espiritual, a riqueza da salvação, a riqueza que Jesus Cristo oferece. Ele desprezou o grande amor de Jesus Cristo para a sua vida. Ele não quis esse amor, ele quis o amor das riquezas. Ele quis o que as riquezas oferecem para ele, mas ele desprezou a vida eterna. Note que ele chegou a Jesus Cristo perguntando: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Mas ele saiu de lá dando as costas para Jesus Cristo, dando as costas para essa herança celestial, porque ele preferiu ficar com a herança terrena. Meus irmãos, Jesus Cristo evidentemente não estava ensinando aqui a pobreza, uma vida de pobreza para aquele jovem, mas estava ensinando que o jovem, ele tinha um Deus na sua vida, e esse Deus se chamava Mamon, esse Deus se chamava dinheiro, esse Deus se chamava propriedades, riquezas, e o jovem, ele não estava disposto a destronar essa riqueza no seu coração para que o amor de Jesus Cristo pudesse penetrar. Ele fez uma escolha, ele ouviu, batendo na porta do seu coração, a voz de Jesus Cristo que estava por fora: eis que estou à porta e bato. Quer abrir a porta? Mas ele decidiu: eu não vou abrir a porta, porque eu não quero destronar Mamon que está no meu coração, porque se Jesus Cristo entrar, Mamon tem que sair. Então eu prefiro deixar Mamon no meu coração e Jesus Cristo para o lado de fora. Foi essa a escolha do jovem rico. E a minha aplicação para a sua vida é que essa não seja a sua escolha. Perceba muito bem, a Bíblia, ela está diante de nós para mostrar o seu pecado, para mostrar o seu estado de depravação total. A Bíblia está diante de nós para também mostrar que a salvação só está por meio de Jesus Cristo. A Bíblia está diante de nós para mostrar que Jesus Cristo te ama, ele fita os olhos em você e ama profundamente, a tal ponto que ele se entregou na cruz para morrer pelos seus pecados. A Bíblia está diante de nós para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia está diante de nós ofertando para nós essa grande herança celestial que é a vida eterna. Essa vida a qual o jovem desprezou, a qual o pobre jovem rico não quis. Ele chegou interessado nela, mas o seu maior interesse estava nas riquezas e ele não estava disposto a deixar as riquezas de lado. Não estava disposto a tirar a riqueza do seu coração. Ele estava disposto apenas a usufruir dos bens materiais. Que você não tenha essa mesma disposição desse jovem, mas que a sua disposição seja abrir o coração para Jesus Cristo, ouvindo a voz de Jesus Cristo e aceitando esse grande amor que Jesus Cristo ele nos oferece. Saiba disso, Jesus Cristo ama você, ele te ama profundamente, de tal maneira
que ele veio aqui na terra e morreu na cruz pelos seus pecados. Jesus te ama. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa usufruir esse amor de Jesus Cristo e que você não seja comparado ao jovem rico que escolhe coisas terrenas e deixa as coisas celestiais de lado. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente e que os irmãos e amigos e colegas continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.